E a gente vem mostrando a situação do clima, né, que prejudicando as lavouras no sul do país. No Paraná, prejuízos em torno de 17 bilhões de reais. E no Rio Grande do Sul, a ministra da Agricultura deve fazer uma visita nos próximos dias para anunciar medidas de apoio aos produtores, Lilian. Pois é, Pedro, e olha, segundo a FECOAGRO, a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a quebra é de quase 60% no milho sequeiro e de 24% na soja no estado. Então, sobre esse assunto, a gente entrevista agora o Paulo Pires, que é presidente da FECOAGRO. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo ao Agro Amanhã. Bom dia, é uma satisfação para nós falar com você. Obrigada por atender a gente. Bom, quais esses principais problemas, né, que a estiagem veio causando? A gente acabou de ver na reportagem e gostaríamos que o senhor explicasse essas medidas, né, que o próprio secretário de Política Agrícola disse que deve ter aí daqui para frente. Olha, infelizmente, né, da nossa safra estratégica, safra de verão estratégica do Rio Grande do Sul, por que eu falo estratégica? Porque aí em 2022 nós vamos ter um novo patamar no custo de produção. Então nós vamos ter a rentabilidade do produtor, ela vai ser praticamente diluída, ela vai ser muito pouca em relação ao que é hoje. Então nós tínhamos que fazer uma safra boa esse ano, até para o produtor se capitalizar um pouco mais, cumprir seus compromissos. Infelizmente, o plantio do milho no verão no Rio Grande do Sul, que começa desde agosto e vai até novembro, né? Nós já temos áreas colhidas no Rio Grande do Sul, nós temos em torno de 5% da área do Rio Grande do Sul de milho já colhida, tá? E nós temos uma quebra muito grande, que a RTC, Rede Técnica Cooperativa, apontou em 59,2%. Isso é uma pena, porque é um grão, né, estratégico, principalmente para o pessoal da proteína animal, né, de carnes, ovos e leite do Rio Grande do Sul, que precisa muito desse milho. E a questão da soja, também, de formas variadas no Rio Grande do Sul, tem alguns lugares que choveu um pouco mais, um pouco menos. Essa semana houveram chuvas expressivas em alguns lugares do Rio Grande do Sul, só nós já temos um atraso na cultura do milho. Normalmente, comparando com aquele ano 19 e 20 lá, né, nós temos essa seca mais no mês de novembro e dezembro, se estendendo mais. Então, por isso que a RTC entende que esses 24% de perda no soja, eles são irreversíveis, porque você vê, nós temos em torno de 7% da área de soja do Rio Grande do Sul que ainda nem semeada foi. E a que foi implantada, né, tem um desenvolvimento muito atrasado. Então, na nossa opinião, as perdas, tanto em milho como em soja, para o Rio Grande do Sul são irreversíveis. Bom dia, aqui quem fala é o Pedro, é um prazer recebê-lo aqui no Agromanhã. Alta do custo de produção e impacto nas dívidas da renegociação. Eu queria que você abordasse esses dois temas agora em relação a essa situação que vocês estão vivendo aí no Rio Grande do Sul. Perfeito, Pedro. Veja bem, nós nos reunimos com a secretária Silvana Kovács, né, e com o pessoal representando os produtores, né, no caso Farsul, FETAG aqui no Rio Grande do Sul, e nós, da FECOAGRO, representando as cooperativas e um representante da FAMURS, que é a Federação dos Municípios, né, dos municípios do Rio Grande do Sul. O primeiro ato que nós entendemos mais importante hoje é a decretação da situação de emergência no município. Naquela frustração 19 e 20, nós tivemos 200 municípios do Rio Grande do Sul em que os seus agricultores não tiveram acesso a esses programas porque o município não tinha declarado situação de emergência. Então, para nós, a situação mais importante essa é hoje, que todos os agricultores no seu município, todas as lideranças, pressionem os seus prefeitos para que declarem, né, a situação de emergência. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ali por meados desse mês, nós queremos um levantamento, isso vai ser pedido para a ministra, né? Um levantamento real da situação, porque nós não podemos fazer uma situação hoje, por exemplo, hoje nós temos em várias regiões do Rio Grande do Sul, para os próximos 10 dias não chove. Então, existe essa previsão constante de falta de chuva. Então, ali no meio do mês de janeiro, né, vai ser fazer um levantamento mais específico. Aí nós vamos ter praticamente definida as perdas no milho, né, e nós vamos ter, com certeza, um pouco mais agravadas as perdas do soja. Então, aí nós temos a quantificação. E outra questão importante é que tu coloca, ou seja, nós temos que prorrogar todas as dívidas vincendas desde o início já de janeiro agora, porque esse agricultor não vai ter renda para pagar isso, né? Então, a gente está propondo
para o Ministério da Agricultura, né, no caso do Ministério da Economia depois, para que todas as dívidas no sistema financeiro sejam prorrogadas, todas as dívidas dos produtores sejam prorrogadas até julho de 2022, e aí sim a gente vai ter uma situação mais clara do que aconteceu em termos de safra no Rio Grande do Sul. Presidente, de tudo isso que o senhor está falando para a gente vê a importância do cooperativismo nesse momento, né, para dar assistência aos produtores. De que forma que a FECOAGRO está tentando também viabilizar, né, esse apoio, esse suporte aos produtores que estão sendo afetados? Perfeito. A tua pergunta é muito interessante, William, porque nós entendemos que nós somos a extensão do produtor, né? O cooperativismo, na realidade, ele é a estruturação do que o produtor não pode ter individualmente, né? É ele que dá competitividade ao produtor, é a questão da assistência técnica, a questão da estrutura de recebimento. Então, nós temos também, as cooperativas não têm como bancar uma frustração de safra, né? Elas têm seus empréstimos, inclusive, para muitos produtores fazerem suas lavouras, né? Nós sempre temos uma conta corrente muito ativa. O cooperativismo sempre incentivou de uma maneira muito forte a questão do seguro rural, né, e do Proagro. Nós entendemos que isso é fundamental para os nossos produtores, e nós temos feito sempre essa questão de agregar, de converger, fazer com que as reivindicações tenham o sentido, né, de ajudar o produtor, né, e manter viva a atividade da cooperativa. Nós não podemos também salvar o produtor e a cooperativa ficar sem ação. Por isso que até na reunião com a secretária, né, o técnico, o Antônio da Luz, da Farsul, né, ele projetou, ele nos fez uma pergunta e projetou como um tema do documento a ser proposto para a ministra, de que seria um tipo de empréstimo, né, para as cooperativas, um tipo de crédito em que as cooperativas pudessem absorver esse produtor que prorrogou a conta internamente, né, através de um crédito, e gerar esse crédito para a cooperativa, porque certamente os compromissos das cooperativas com as empresas, eles não são considerados dentro de um crédito, principalmente das empresas dos fornecedores, né? Não digo do sistema financeiro, eles não são entendidos como um crédito da agricultura, eles são entendidos como um crédito de comércio normal, né? Como se fosse um produto. Então, essa proposta foi muito bem-vinda, né? O Antônio da Luz colocou com muita propriedade isso, e eu acho que isso vai ter inserido dentro da proposta da ministra, ou seja, as cooperativas não podem parar, elas têm que continuar fornecendo assistência técnica para o produtor, inclusive em algum lugar, se der para colocar alguma cultura alternativa, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda tem gente plantando soja. Então, por exemplo, onde tinha um milho, que se perdeu o milho, esse produtor pode tentar na cultura da soja, ou sorgo, ou o próprio milho. Então, isso as cooperativas não vão dar respaldo para o produtor conseguir fazer. Agora, Paulo, rapidamente, a secretária de Agricultura aí do Estado, né, disse que é importante os estados e os municípios, né, decretarem estado de emergência, né, que estiverem sofrendo aí com a estiagem, para conseguir ganhar força e chegar isso ao governo federal, né, visto também que a ministra, né, vai nos próximos dias aí até visitar o estado. Eu queria que você falasse dessa importância desses municípios decretarem situação de emergência para conseguir acessar o socorro do governo federal. Fundamental, Pedro. Tá? É imprescindível que os municípios decretem situação de emergência. Eu vou repetir. Nós tivemos na safra 19 e 20, nós tivemos um programa do governo federal para socorro do pessoal afetados pela estiagem no Rio Grande do Sul, tá? Em que 200 municípios do Rio Grande do Sul, os agricultores não podiam acessar os benefícios, entendeu? Então, às vezes, tinha, por exemplo, uma divisa do município, tinha um produtor a 500 metros um do outro, a sua propriedade, e um poderia ter acesso e o outro não. E as condições de clima eram absolutamente as mesmas, os prejuízos eram os mesmos. Então, é importante que os prefeitos façam, inclusive, exerçam o seu poder político, e aí é importante a presença da secretária e do governador, tá? Para que nós pressione. É muito burocrática essa questão da situação da emergência. Às vezes eles querem, o prejuízo econômico do agro não é fundamental. Tu tem que ter falta de água para a população, tu tem que ter falta de água para o abastecimento, enfim, tu tem que ter uma questão social mais evidente para esse decreto. E a gente está pedindo, inclusive,
né, o Ministério Público é tão atento para essas coisas, né, que eles sejam nossos parceiros no sentido de que o maior prejuízo social que podem ter é um grande prejuízo econômico para todas as comunidades que 80%, 90% da situação econômica do município ali depende do agro, né? E o que não depende do agro diretamente, ele vai depender indiretamente porque os clientes da atividade deles são os produtores, né? Então é muito importante essa colocação tua de que nós viabilize a decretação da situação de emergência, do estado de emergência do município. Isso é fundamental para as nossas proposições para frente. E tu falou uma coisa muito importante também, essa liderança no Rio Grande do Sul da secretária Silvana Covatti, juntamente com o governador Eduardo Leite, que sempre foi um cara sensível a esses temas, né? Ele é fundamental, porque ele mostra que o Rio Grande do Sul tem uma causa comum, né? Uma causa convergente de toda a sociedade rio-grandense. Tá certo. Presidente, obrigada mais uma vez pela participação aqui no AgroManhã. A gente vai seguir acompanhando aí toda essa situação e vocês sempre têm espaço aqui para falar com a gente, viu? Obrigado, ótimo dia.